Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a nossa prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, pelos que estão pela rua, pelos que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje estudaremos o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Neste caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepolias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignominias da humanidade. O que será dele? Será suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, porque o Senhor lhe dirá: não tem agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o teu tempo? Esqueceste o que havias aprendido? Não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo. E quando te sentires mais bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só terminarei ao escurecer. Todos vieram quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a reencarnação cujos grilhões carregais. Mas, quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos, que constitui para vós a eternidade. E aí finalizamos a leitura do Evangelho.
E neste trecho nos chama a atenção a citação de bons espíritas. E o que vem a ser um bom espírita? Aquele que se esforça, não é, meus irmãos, todos os dias para ser melhor do que no dia anterior, que busca a prática da caridade, que se esforça em amar ao próximo como a si mesmo, que interroga a sua consciência sobre seus atos, aquele que perdoa, aquele que confia em Deus, que confia no seu amor e na sua bondade e na sua justiça, que confia no futuro e sabe que tudo aqui é transitório e que busca cada dia melhorar um pouco, cumprindo o objetivo da encarnação e em busca pela nossa reforma íntima, né? Esse pode-se dizer que é um bom espírita. E nós estamos a caminho? A diretriz do caminho que se encontra no Evangelho, meus irmãos, está no capítulo 17, sede perfeitos, na fala do homem de bem, né? E quanto à última hora, no artigo Consolador encontramos uma análise, no número 9, item 455, e ele nos diz: o significado da última hora está subentendido nas palavras do Espírito da Verdade. Ali é dito que o Senhor, ao chegar, quer encontrar a obra acabada. E complementa dizendo que aqueles que houverem retardado a colheita serão levados pela tempestade no turbilhão. Isso nada mais é do que a nossa participação no processo de transformação do planeta para a sua nova fase de regeneração. É o que estamos vivendo hoje. E de que maneira estamos passando por essa prova, né? Reclamando ou vibrando, para que a gente consiga realmente passar por esse processo, apoiando os nossos irmãos, né? Vibrando para que as pessoas confiem em Deus, que tenha mais fé. E ele nos diz: a última hora, de maneira figurada, representa o momento que estamos vivendo, o da transição entre as fases de provas e expiações para a nova fase de regeneração. Se nós estamos atrapalhando esse processo de regeneração do planeta, mantendo nosso ciúme, discórdia, lutando por cargos mais do que encargos, deixando para amanhã nossa reforma íntima, mantendo nossos preconceitos contra qualquer coisa que seja, cor da pele, raça, religião ou inclinação sexual, estamos atrapalhando e danificando a obra, estamos contribuindo para o atraso da colheita e, portanto, poderemos ser levados no turbilhão para a reencarnação em outros planetas. E não participaremos dessa fase de regeneração aqui na Terra. E isso é uma escolha nossa. E ele conclui que aqui chegamos é a de que na denominação de trabalhadores de última hora estão todos aqueles e aquelas que trabalham para o bem, fazendo sempre um pouco mais, já tendo entendido que não basta não fazer o mal, é necessário que se faça o bem. A segunda conclusão é a de que nós, espíritas, temos todas as possibilidades de engrossar e muito esse agrupamento, pois temos ciência do processo de reencarnação, da vida após a morte, né? Ele fala da vida após a vida e da comunicação com os nossos queridos que já partiram antes de nós. Temos a certeza de que a vida continua. Com isto, a nossa responsabilidade é muito maior, porque então mantemos nossos ciúmes, orgulho, egoísmo e preconceito, né? A terceira conclusão que ele nos faz é que chegamos
é a de que, por última hora, devemos entender o período que vivemos agora, quando espíritos da nova era estão chegando entre nós cada vez mais intensamente, dando marcha incontestável ao processo de renovação e à regeneração do nosso planeta. A quarta conclusão é a de que estamos tendo nossa oportunidade agora. Ou nos reformamos para continuar a reencarnar aqui, ajudando a evolução da Terra na consolidação da fase de regeneração, ou poderemos ser indignos disso e assim partiríamos para outros planetas mais primitivos para ajudar em sua evolução. Estará sendo cumprido o que o Espírito da Verdade disse acima, mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. A quinta conclusão é a de que tudo depende de nós. Se vamos ou não fazer parte do processo de regeneração do planeta, se somos ou não parte deste agrupamento dos trabalhadores da última hora, a responsabilidade é nossa, a escolha é nossa. Afinal, já recebemos o convite do Senhor da Vinha com suas instruções e orientações chegadas há mais de 2000 anos, constantemente repetidas pelos diversos espíritos, mensageiros de luz, né? Que vêm aqui e nos falam sobre isso. A decisão e a escolha será nossa, meus irmãos, né? E para complementarmos nossa leitura, vamos ler um trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e pelo Espírito de Joana. E ele cita exatamente esse capítulo, os últimos e os primeiros, capítulo 20, item 2. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus, versículo 20, 16. E ele nos diz: no contexto do comportamento histórico, sociológico, o ser humano prefere utilizar-se dos primeiros lugares, aqueles que lhe podem oferecer maior destaque no conjunto em que se movimenta. Com essa atitude, agradando ao ego, sempre necessitado de emulação para desempenhar a tarefa que lhe diz respeito. Não raro, dominado pelas paixões derivadas da necessidade do prazer e da posse, que lhe parece constituir metas únicas, transforma a existência num calvário de lutas intermináveis, porquanto as ambições, em crescendo, não lhe facultam a paz nem o preenchimento interior que são indispensáveis à vida feliz. Educado para o triunfo na sociedade, mediante propostas hediondas, a sua vitória deve ser disputada a qualquer preço, não importando as consequências que possam advir dessa filosofia utilitarista, de efeitos perturbadores. Atingindo o patamar que constitui o objetivo central dos seus esforços e interesses, não se pode furtar ao vazio existencial ou ao continuado empenho para ter mais, tornar-se conhecido dominador, como se os infortúnios e as enfermidades, a velhice e a morte não o pudessem atingir. A existência física parece-lhe ser a saga de realizações externas, o acumular de louros e aplausos num vai-vem ininterrupto, cansativo e desgastante. Os vitoriosos de um dia, no entanto, passam como sucede com os indivíduos de todas as camadas das diferentes lutas que travam. Essa conduta ilusória responde por transtornos psicológicos muito graves e danos espirituais de libertação penosa. O mundo, meus irmãos, é educandário, oficina para atividades nobres e nunca uma ilha de sorrisos e plenitude ou um palco de tragicomédias que deleitam apenas por um momento. O Evangelho de Jesus,
é um repositório de ensinamentos, convidando a mudança de entendimento da finalidade existencial, sem jamais combater a posse ou o prazer que se derivam dos esforços dignos e dos objetivos de serviço à humanidade. Jesus sempre conclamou aqueles que os escutavam ao progresso mediante ao trabalho, à dignidade por meio do auxílio recíproco, demonstrando, no entanto, a transitoriedade de todas as coisas ante a perenidade do espírito. Não é? O espírito é eterno, isso daqui é tudo passageiro. Sendo possuidor de recursos incomparáveis, aplicou-os pelo bem de outros, nunca se permitindo humilhar ou menosprezar os carentes e entregando-se ao desperdício, ao abuso do poder e à exploração de outrem. Vivendo intensamente o mundo, este com suas imposições, às vezes arbitrárias, deu curso à meta que trazia a instalação do reino de Deus nas mentes do coração humano. A coragem de Jesus é incomparável, porquanto, diante da alucinação dominante dos seus dias, formulou a parábola dos trabalhadores da última hora, enfrentando a presunção farisaica e o orgulho hebreu de considerar-se privilegiado por Deus, em face do seu comportamento monoteísta e das inúmeras revelações de que a raça foi instrumento. Em contrapartida, eles não se davam conta de que a mudança de informações que eles esclarecem constitui pesada carga de responsabilidade moral para aqueles que recebem um benefício. Aquele a quem mais será dado, mais será cobrado. E continuando, nasceu Jesus em Israel de forma que se cumprisse as profecias. No entanto, ele não pertence a um povo, a uma raça ou a uma época, sendo de todas as nações e de todos os tempos, sem compromisso específico com quaisquer que lhe queiram disputar a dominação. Ele asseverou com sua severidade que tinha outras ovelhas, que não eram daquele rebanho, confirmando a sua independência e total liberdade de ação em relação a todas as criaturas humanas. Os profetas foram os primeiros a trazerem a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser, cumpriram com suas missões, abrindo espaços luminosos para aqueles que viriam mais tarde. São considerados trabalhadores da primeira hora, na visão da psicologia profunda, em relação à parábola do Mestre, por haverem suportado a invernia dos sentimentos e a canícula das paixões desequilibradas. Enfrentaram o solo áspero dos corações e não desistiram, mesmo quando as dificuldades se lhes apresentavam quase impossíveis de ser superadas. Logo depois vieram os intelectuais, seus herdeiros, os mártires, os pais da igreja, os missionários do bem, os lutadores da solidariedade humana que haviam aurido nos ensinamentos recebidos, os exemplos e os estímulos para continuarem trabalhando a terra, ingrata dos sentimentos terrestres. Nessa luta incessante contra a sombra coletiva poderosa, mesmo que a contributo da própria vida, conforme ocorrera com o seu mestre. Por fim, veio a revelação espírita, que faz desaguar no oceano do mundo espiritual todas as propostas da imortalidade, que é desvelada pela mediunidade da justiça divina, atestada pela reencarnação e confirmada pelos fatos e pela experiência da fé raciocinada e lógica. Os tempos modificaram-se, mas as lutas, embora com aspectos diferentes, prosseguem, terrificantes e de efeitos cruéis. As atrações do prazer estão multiplicadas pelos veículos da informática. O abuso dos sentimentos
Torna-se quase hediondo as facilidades para o vício e o desvio de rota multiplicaram-se cada instante, e o discípulo sincero da Boa Nova apresenta-se com um estranho no palco das excentricidades odiernas. Parece que mesmo não haver lugar na sociedade para quem abraça a doutrina de Jesus, desvelada nos enigmas e libertada das mazelas e desvios que sofreu através dos séculos, sabendo, no entanto, que o tempo é escasso e as circunstâncias anos são favoráveis, uma empatia superior domina o sentimento desse servidor devotado, impulsionando-o ao prosseguimento do esforço de autotransformação para melhor, superando as marcas do passado, as heranças primitivas e trabalhando com acindrado amor. Os seus objetivos centram-se no serviço do bem e, mesmo vivendo os condicionamentos do mundo, psicologicamente mantém-se em termos de consciência de si, mesmo administrando as funções da máquina física, sem castrar-se ou fugir dos compromissos que lhe dizem respeito, não dependendo dos caprichos terrestres, porque vinculado emocionalmente à vida sem limite, compreendendo o convite de Jesus para que sirva em qualquer condição que apareçam, nunca desanima no serviço, reforçando as convicções espirituais quanto maiores testemunhos surjam pelo caminho iluminativo. Sucede que muitos desses trabalhadores, ora engajados na renovação, retornaram ao proscênio terrestre, para dar cumprimento aos deveres que ficaram interrompidos na retaguarda em outras reencarnações. Fracassadas quando atraídos pelos europeus, abandonaram a charrua, embriagando-se dos prazeres e enlouquecendo mais tarde de remorso, quando então solicitaram a bênção do recomeço e da reparação. Repetem hoje as experiências malogradas de anteriormente, sem qualquer desconsideração pelos diferentes credos religiosos e filosofias existentes, aos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles menos que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores, cabem neste momento grave compromissos que não podem nem devem ser postergados, quais sejam os de proclamar a nova era e demonstrar pela lógica e pelo bom senso, assim como através dos fatos da medianidade dignificada, a existência de um mundo, causai, a anterioridade do espírito ao corpo, os incomparáveis recursos saudáveis, defluentes da conduta correta e dos pensamentos edificantes na ação do bem, ininterrupto. Comprometido com os imortais que têm a tarefa de apressar estas horas, o trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica. Simultaneamente, deverá preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais brilharão no mundo em sombras como estrelas polares, apontando os novos rumos para a humanidade cansada de gozo e prazer, sequiosa de paz e de renovação. Então tá aí, né? E para finalizar a leitura e fixar esse ensinamento, trago uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. O título é Oportunidade, e ele nos diz: o mau trabalhador está sempre queixoso, quando não atribui a sua falta aos instrumentos em mão. Lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações.
O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilha significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo com realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanentemente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, não está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. A hora é essa, meus irmãos. Que possamos, meus amigos, no decorrer desta semana, refletir sobre este ensinamento e de que a hora de servir a Deus e buscar o nosso melhoramento é hoje, é o agora. Não deixemos para amanhã. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana de paz a todos vocês. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos dando início aos nossos estudos e leitura sobre o livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Para dar início, vamos fazer primeiro uma pequena leitura de um trecho do livro Convites de Sheila. É uma psicografia e tem por título Quando? E nos diz o seguinte: quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedades surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte do bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue, assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e que o porvir junto a Deus representará sempre a garantia da vitória espiritual e realização da verdadeira felicidade. Muito bem, então voltando à leitura do nosso livro A Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, nós havíamos parado no item 2 do capítulo 10,
que fala sobre o déjà vu, ou seja, aquilo que já foi visto, né? E no item 2, que tem por título Como funciona o processo. Então, a partir de onde nós paramos, nós vamos dar a sequência, né, da nossa leitura. A entrada da casa havia sido bastante modificada depois da morte de Nirmal, de forma que a entrada principal, usada pela família, fora consideravelmente, melhor dizendo, deslocada para um lado diferente daquele que estava durante a vida de Nirmal. Nesse caso, o menino tinha convicção de sua existência anterior e citou nomes de seus parentes, falou sobre as atividades do pai, perguntou por irmãos que não estavam ali no momento em que ele chegou e etc. Se, contudo, de nada se lembrasse e por acaso visitasse o local onde viviam os seus antigos parentes, iria experimentar uma autêntica sensação de déjà vu inexplicável para ele. É possível que o caso do meu amigo engenheiro em Roterdã tenha sido algo parecido, mas não disponho de elementos para substanciar a hipótese que é apenas lembrada como alternativa. Sem ter como rejeitar o fato, como vimos, só nos cabe descobrir as leis, contentando-nos com hipóteses razoáveis de trabalho. 3 dessas hipóteses se apresentam com certo grau de confiabilidade. Primeiro, a pessoa esteve no local em desdobramento e depois vai lá em estado de vigília. A primeira vez em seu corpo perispiritual e a segunda fisicamente. Segundo, a pessoa viveu ali uma existência anterior e, neste caso, é bem provável que o layout do local tenha sofrido alterações mais ou menos consideráveis que o sensitivo poderá reconhecer. E terceiro, em vez de deslocar-se apenas no espaço físico, a pessoa desloca-se também no tempo. Vê alguma coisa que ainda está por acontecer em uma dimensão diferente daquela na qual vive na carne. E depois assiste a uma espécie de replay, quando, na sua própria dimensão, ocorre o evento que já viu no futuro. Daí a explicação. Então, vamos ao item 3, que fala sobre o êxtase. Observamos que neste, como em tantos outros, senão em todos os fenômenos psíquicos, o elemento básico é o desdobramento do perispírito do sensitivo, seja para deslocar-se no espaço, visível ou invisível, seja para percorrer, num sentido ou no outro, a misteriosa realidade do tempo. Não esqueçamos que Dene descobriu isso analisando seus sonhos. Tanto em um como em outro caso, podemos legitimamente concluir que, uma vez afrouxados os vínculos que nos prendem à matéria, o espírito escapa também de limitações de espaço e tempo, de vez que,
como princípio inteligente, imortal, ele participa de uma realidade hiperespacial e atemporal. Convém, uma vez mais, lembrar que imortal é aquele que não tem fim, não o que não teve princípio. Este é eterno. Todos nós começamos a emergir para a vida em algum ponto de remotíssimas eras e através de sucessivas aquisições funcionais vamos enriquecendo faculdades e percepções. Se olhando para trás, o limite é talvez a gotícula de vida aprisionada na célula primitiva que se associou em colônias, para frente não há limites concebíveis, pois somos não apenas herdeiros do infinito e da imortalidade, mas somos essas próprias realidades vivas, pensantes e objetivas. Tanto quanto o universo em que vivemos, também somos um pensamento divino. No fundo, partículas vivas suspensas no cosmos como peixes num oceano, segundo a expressão de André Luiz. Tais participação e integração no todo levaram o Cristo a declarar: eu e o Pai somos um. A consciência dessa integração pode ocorrer em estados que alguns chamam de consciência cósmica ou êxtase. Regina tem uma experiência dessas que veremos daqui a pouco. Com a sobriedade que lhe é característica, o Livro dos Espíritos cuida do problema no capítulo sobre emancipação da alma, questões 439 a 446. Ensinam os espíritos, nesse ponto, que o êxtase é um sonambulismo mais apurado, pois a alma do estático ainda é mais independente. Estamos, portanto, novamente perante um fenômeno de desdobramento, com a diferença de que é mais profundo, ou, para dizer a coisa de outra maneira, o espírito encarnado fica, no êxtase, mais solto em relação ao seu corpo físico e, portanto, mais independente, como dizem os espíritos. Ante o inusitado dos fenômenos, para os quais não encontramos analogias que nos ajudem a relatá-los e muito menos a explicá-los, o resultado é uma experiência rigidamente pessoal, intransferível e incomunicável em vista da dificuldade em traduzi-los em palavra. Por isso observam os instrutores da codificação que aquilo que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias
a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. São palavras de Kardec. Depois de viver uma experiência transcendental para a qual não dispõe de conceitos adequados e nem de palavras apropriadas para relatar, o sensitivo pode ser levado a certas especulações que nada têm a ver com o fenômeno em si, e sim com a reação pessoal dele perante o fenômeno. Certamente que, preocupado com o assunto, Kardec voltou a ele em obras póstumas, com estas palavras: como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos estão longe de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele há chegado ao cume da escala, pode julgar das coisas lucidamente. Antes, não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Se após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza, se muitos há que se consideram ou se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo visível onde se encontram, com mais forte razão o mesmo há de suceder com o espírito ainda retido na carne. Então vai depender muito da evolução de cada um, né? Principalmente daquele sensitivo também. É de notar-se, contudo, que a observação de Kardec visa principalmente ao estático habitual, dado a revelações que frequentemente envereda pela fantasia mais desvairada e acaba se transformando em guru, com seguidores tão atentos quanto iludidos com suas estranhíssimas doutrinas, que diz resultarem de seus colóquios com elevados espíritos ou com o próprio Deus. A dificuldade resulta principalmente da complexidade do fenômeno e da ausência de conceitos aferidores no contexto humano. E prossegue Kardec dizendo: há por vezes, no estático, mais exaltação que verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhe prejudica a lucidez, razão porque suas revelações são com frequência uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Bem, felizmente a nossa Regina tem a cabeça no lugar e jamais cuidou de formular qualquer doutrina ou fantasia acerca da sua curiosa experiência. Limitou-se a observar atentamente o que ocorreu com ela, subitamente deslocada em espírito para uma realidade transcendental, porque incomparável em relação a tudo quanto antes ou depois tenha experimentado. Como cada experiência dessas é um caso à parte, prefiro transcrever o relato que, a meu pedido, ela própria escreveu a respeito. Eiro: entre todos os fenômenos que me aconteceram, diz ela,
classifico este como o mais fantástico, o mais gratificante e ao mesmo tempo o mais estranho. Durante algum tempo envolvi-me em uma atividade excessiva. Tinha 3 empregos e várias tarefas dentro do movimento espírita. Cheguei aos extremos da exaustão. A conselho médico, vi-me forçada a reduzir a atividade profissional para recuperar a saúde afetada. Nessa época eu ouvira dizer que a prática da Hatha Yoga era um método que muito contribuía para um estado de relaxamento muscular e nervoso. Entrei para uma das academias especializadas em busca desse recurso. Antes disso, contudo, quis saber exatamente do que se tratava para ter uma ideia do que me esperava na prática da yoga. Para obter essa informação, comprei alguns livros a respeito do assunto e pude observar logo de início que se tratava de algo sério. Muito mais do que as aulas faziam parecer, quando comecei a frequentá-las. Por isso, limitei minha permanência na academia a 6 meses apenas, o suficiente para aprender a dominar a técnica da respiração conjugada às posturas físicas correspondentes. Depois disso, passei a realizar as sessões de yoga em minha própria casa, seguindo a orientação dos livros. Como já possuía certa experiência de desdobramento, era fácil fazê-lo com a yoga. Desdobrava-me fácil e constantemente. Isto porque, ao colocar o corpo em posição de relaxamento profundo, afrouxavam-se os vínculos de ligação espírito-corpo como no sono comum, e tornou-se-me até necessário ter um cuidado especial com certas posturas que pareciam facilitar ainda mais o desligamento. Percebi logo o risco de desligar-me em pleno esforço para fazer uma postura e de deixar o corpo tombar. A primeira observação quanto aos exercícios foi a de que, além dos desdobramentos, eu passava a ter um controle mais efetivo sobre o corpo, que ficou mais sensível aos comandos da mente. Em pouco tempo me foi possível, por exemplo, localizar uma contração muscular que estava provocando dor e ordenar o relaxamento correspondente. A dor passava como por encanto. Por essa época, andava eu com muitos problemas de saúde, baixa pressão arterial, enxaquecas, engurgitamento do fígado e coisas assim. Tudo isso eu ia curando com os exercícios. Bastava relaxar, dirigir-me aos diversos órgãos com ordens explícitas para que cessassem tais disfunções. Bem, vamos parar por aqui hoje. Na próxima semana nós daremos continuidade. Agradecendo então ao Pai de infinito amor e bondade, mais uma vez esta oportunidade bendita de estudo, de leitura desta doutrina abençoada que tanto nos esclarece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e também do pensamento de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Uma boa noite a todos.